Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos explorar um dos elementos mais dinâmicos e essenciais da nossa língua, os verbos. Eles são responsáveis por expressar ações, estados, desejos e muito mais. Vamos juntos entender a estrutura dos verbos, seus modos e tempos verbais para que possamos dominar cada detalhe e não errar em questões de concurso. Peguem papel e caneta e vamos lá. Para começarmos, é importante entender a estrutura dos verbos. Cada verbo pode ser dividido em três partes principais: o radical, a vogal temática e a terminação. Vamos ver o que significa cada uma delas. Radical é a base do verbo, a parte que carrega o sentido principal. Exemplo: no verbo cantar, cante é o radical e transmite o sentido de canto. Vogal temática é a vogal que conecta o radical às terminações e indica a conjugação do verbo. Verbos terminados em ar, primeira conjugação, segunda conjugação, ir, terceira conjugação. Exemplo: cantar, vender, partir, terminação, indica o tempo e a pessoa do verbo, eu, tu, ele, etc. Exemplo: no verbo canto, o é a terminação que indica a primeira pessoa do singular no presente do indicativo. Conhecer a estrutura do verbo ajuda a entender como ele é conjugado e facilita a identificação de padrões nos tempos e modos verbais. Os verbos podem expressar diferentes intenções e, para isso, usamos os modos verbais. Eles indicam a forma como a ação é transmitida, se é uma certeza, um desejo ou uma possibilidade. Vamos ver os três modos principais. Modo indicativo, usado para expressar ações reais, concretas, que acontecem, aconteceram ou acontecerão. Exemplo: eu estudo todos os dias. Ação certa e concreta. Modo subjuntivo, expressa desejo, dúvida, possibilidade ou algo que depende de uma condição. Exemplo: espero que você estude. Desejo. Modo imperativo, utilizado para dar ordens, conselhos ou fazer pedidos. Exemplo: estude agora. Ordem. Esses modos são essenciais para que possamos expressar corretamente o que queremos dizer, seja afirmando, desejando ou dando uma instrução. Agora que entendemos os modos, vamos detalhar os tempos verbais, começando pelo modo indicativo. Ele é o mais usado e possui tempos que indicam passado, presente e futuro. Presente do indicativo. Expressa uma ação que ocorre no momento atual. Exemplo: eu estudo agora. Pretérito. Perfeito. Indica uma ação concluída no passado. Exemplo: eu estudei ontem. Pretérito. Imperfeito. Refere-se a uma ação contínua no passado, algo que acontecia repetidamente. Exemplo: eu estudava todos os dias. Pretérito. Mais que perfeito. Expressa uma ação passada que ocorreu antes de outra ação também no passado. Exemplo: eu já estudara quando você chegou. Futuro do presente. Refere-se a uma ação que acontecerá no futuro. Exemplo: eu estudarei amanhã. Futuro do pretérito. Indica uma ação futura em relação a um passado hipotético. Exemplo: eu estudaria se tivesse tempo. Esses tempos do indicativo são fundamentais para expressarmos quando uma ação ocorre e trazem clareza e precisão ao discurso. No modo subjuntivo, temos tempos específicos para expressar possibilidades, desejos e condições. Eles também indicam presente, passado e futuro, mas com uma nuance de incerteza. Presente do subjuntivo. Expressa desejo, dúvida ou algo que depende de uma condição atual. Exemplo: que eu estude mais. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Indica uma possibilidade ou condição no passado. Exemplo: se eu estudasse, passaria na prova. Futuro do subjuntivo. Refere-se a algo que pode ocorrer no futuro, dependendo de uma condição. Exemplo: quando eu estudar, estarei preparado. Esses tempos no subjuntivo ajudam a construir frases onde expressamos desejo, condição ou incerteza, sendo muito úteis em contextos formais e na escrita. O modo imperativo é usado para dar ordens,
conselhos ou fazer solicitações diretas. Ele pode ser afirmativo ou negativo e tem algumas peculiaridades de uso. Imperativo afirmativo indica uma ação que deve ser realizada. Exemplo: estude para a prova. Imperativo negativo indica uma ação que deve ser evitada. Exemplo: não estude de forma apressada. O imperativo é direto e é muito usado em instruções e orientações, especialmente quando queremos motivar ou alertar alguém a realizar ou evitar uma ação. Agora que cobrimos os tempos e modos verbais, vamos ver alguns exemplos práticos para fixar o conteúdo e observar como os verbos mudam de acordo com o tempo e o modo. Exemplo 1. Verbo correr no presente do indicativo. Eu corro todos os dias. Análise. Corro está no presente do indicativo e indica uma ação atual. Exemplo 2. Verbo estudar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu estudasse mais, teria notas melhores. Análise. Estudasse expressa uma condição e está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Exemplo 3. Verbo andar no imperativo afirmativo. Ande com atenção. Análise. Ande é uma ordem no imperativo afirmativo. Esses exemplos mostram como os tempos e modos verbais se aplicam na prática e como eles ajudam a expressar ideias com precisão. Vamos revisar os principais pontos da aula de hoje. Estrutura dos verbos: radical, vogal temática e terminação. Modos verbais: indicativo, ações reais e concretas. Subjuntivo, desejos, condições e possibilidades. Imperativo, ordens e instruções. Tempos verbais: no indicativo, presente, pretérito, perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E futuro, do presente e do pretérito. No subjuntivo, presente, pretérito imperfeito e futuro. No imperativo, afirmativo e negativo. Dominar os tempos e modos verbais é essencial para escrever e falar corretamente, além de ajudar bastante nas questões de concurso. Essa foi a nossa aula sobre os verbos, pessoal. Agora que entendemos suas estruturas, modos e tempos, podemos usá-los com mais segurança e precisão. Aproveitem para revisar e praticar bastante com exercícios, pois isso vai fixar bem o conteúdo. Nos vemos na próxima aula, onde continuaremos explorando as classes de palavras. Bons estudos e até lá!